Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Penal Militar, tratando mais especificamente dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, que está capitulado na parte especial do Código Penal Militar. E quando nós falamos dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, nós estamos falando dos crimes voltados contra a ordem e a disciplina militar. E para começar, vamos iniciar então pelo crime de motim do artigo 149. E inicia-se assim o caput do artigo 149, reunirem-se. Então, logo nessa primeira palavrinha do início do artigo 149 já nos traz importante informação. Diz reunirem-se. Significa dizer que é preciso haver mais de uma pessoa, ou seja, pelo menos duas pessoas para que ocorra o crime de motim. Então, nós logo observamos que é um crime de concurso necessário. E quem são as pessoas que se reúnem para cometer o crime de motim? Nós observamos que o texto fala reunirem-se militares ou assemelhados. A figura do assemelhado, ele é uma figura que não existe mais na prática, mas que ainda permanece constando no Código Penal Militar. O artigo 21 do Código Penal Militar diz: considera-se assemelhado o servidor efetivo ou não dos Ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar em virtude de lei ou regulamento. Então, apesar de não existir mais essa figura, ele continua constando no Código Penal Militar. E se numa eventual prova vier dizendo que o assemelhado comete o crime de motim quando reunir-se com mais outro militar ou com mais outro assemelhado, ele comete o crime de motim se tiver a questão falando de acordo com o Código Penal Militar. Então nós observamos que o crime de motim é um crime que necessita o concurso necessário, é preciso a reunião de no mínimo 2 militares ou assemelhados. Aí pode ser 2 assemelhados, reunindo 2 assemelhados ou mais, reunindo-se 2 militares ou mais, reunindo-se militares e assemelhados ou mais pessoas, ou mais militares ou mais assemelhados, tanto faz. É importante então entender que o crime de motim exige o concurso necessário, reunirem-se no mínimo 2 militares ou assemelhados. Vamos ver então quais são as condutas quais são as condutas que o agente deve cometer para praticar o crime de motim. Nós já vimos que é um concurso necessário, é preciso uma reunião de ao menos 2 militares ou assemelhados para cometer o crime de motim. Mas quais são as condutas? Nós vamos observar que no crime de motim diz assim: reunirem-se militares ou assemelhados. E eu quero que você grave, porque isso vai te ajudar, os verbos que caracterizam o crime de motim. Nós vamos observar aqui, reunirem-se militares ou assemelhados, agindo no inciso 1º, recusando no inciso 2º, assentindo no inciso 3º e ocupando no inciso 4º. Agora vamos ver o restante, Então, reunirem-se militares ou assemelhados, agindo, recusando, assentindo e ocupando. Mas vamos ver então o que cada inciso desses diz. Artigo 149, que trata do crime de motim, reunirem-se militares ou assemelhados, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumprir, reunirem-se militares ou assemelhados, recusando obediência superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência, reunirem-se militares ou assemelhados, assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra superior, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Então nós vimos aqui que reunirem-se militares ou assemelhados, agindo, recusando, assentindo ou ocupando contra a ordem superior, contra a obediência superior, ou em recusa de obediência, ou contra a superior, ou em desobediência à ordem superior. Então perceba que
a reunir esses militares assemelhados, agir, recusar, assentir contra a ordem ou contra a obediência superior. Praticamente essas condutas aqui que nós temos que prestar atenção e é dessa maneira que vai cair na sua prova. Se você guardar agindo, recusando, assentindo, ocupando, com uma leitura básica desses institutos aqui, você vai conseguir ter uma ideia para responder na sua prova. As condutas do crime de motim é reunirem-se militares ou assemelhados, agindo, recusando, assentindo, ocupando, e nós observamos que todas essas ações, todos esses verbos que caracterizam uma ação são manifestações contra a autoridade hierarquicamente superior, caracterizando-se por demonstração de desobediência e ocupação indevida de instalações ou equipamentos militares. Bom, dentro do crime de motim, nós observamos que esse crime ele possui uma pena combinada à prática do crime de motim. Geralmente as provas não caem, nunca, é muito difícil eles perguntarem quanto tempo, a dosimetria dessa pena, né? No caso do crime de motim, é de 4 a 8, salvo engano. Nós vamos ver aqui, ó. O crime de motim tem como pena reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Então, reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Então, vamos ver que o agravante é de 1/3 para os cabeças. Mas quem são esses cabeças? E aí é necessário a gente ir na parte geral do Código Penal Militar para poder entender. O artigo 53, parágrafo 4º do Código Penal Militar diz que na prática de crime de autoria coletiva necessária, o que significa dizer que na prática de crime de concurso necessário, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. Ainda no artigo 53, o parágrafo 5º diz: quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial. Então perceba que aqui na combinação da pena é importante a gente saber que há um agravante. E para quem são esses agravantes? Para os cabeças. Então, continuando aqui, crime de motim, reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. E os cabeças, quem são? São aqueles que dirigem a ação, são aqueles que provocam a ação, são aqueles que instigam a ação, são aqueles que excitam a ação. Esses são os cabeças. Num grupo de militares reunidos com assemelhados, você percebe que os cabeças são aqueles que provocam a ação, dirigem, instigam e excitam a ação. Esses são considerados os cabeças. Mas nós também percebemos que quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças. Quem são estes? Estes são os oficiais. Se tiverem reunidos militares e tiver um ou mais oficial, esse oficial será considerado então o cabeça conforme o artigo 53, parágrafo 5º. E no caso de haver só inferiores, aquele que exercer função de oficial, ele será considerado cabeça. Agora, se não houver ninguém com a função de oficial, o inferior com a função de oficial, que exerce função de oficial, não houver nenhum oficial, será alguém que esteja dirigindo, provocando, instigando, excitando a ação dentre os militares ou assemelhados que estiverem ali reunidos para cometer aquelas ações, agindo, recusando, assentindo, ocupando, cometendo essas condutas que o crime de motim exige. Continuando aqui, vamos ver agora o crime de revolta, que também está no artigo 149, só que no seu parágrafo único. Diz o parágrafo único do artigo 149. Se os agentes estavam armados, ele comete então o crime de revolta. Nós observamos também que é reclusão, agora de 8 a 20 anos, e continua tendo o agravante, com aumento de 1/3 para os cabeças, que é aqueles que dirigem a ação, aqueles que provocam a ação, instigam a ação, excitam a ação. A mesma característica em relação a se houver oficiais, quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial. Então, o que difere o crime de motim com o crime de revolta é apenas que na revolta exige que estejam armados, exige que apenas um deles esteja armado. Se tiver uma arma ali na situação, não precisa nem ser usada, já poderá ser considerado crime de revolta. Vamos aqui para um breve resumo para a gente concluir
a nossa aula de hoje. Um resumo: crime de motim é um crime de concurso necessário, então ao menos 2 militares ou assemelhados. É um crime que exige as condutas de agir, recusar, assentir, ocupar. Então, agindo, recusando, assentindo, ocupando, são condutas contra a ordem superior ou contra a obediência à superior. Nós observamos que a pena é reclusão e que há um aumento de 1/3 para os cabeças. Isso é importante guardar porque a prova brinca com isso aí. É 1/3 para os cabeças, não é nada diferente disso. A prova costuma colocar lá 2/3, né? Mas na realidade, 1/3 para os cabeças como um agravante, como um aumento. O crime de revolta, nós observamos que é capitulado como crime de revolta no artigo 149, no parágrafo único, se os agentes estavam armados. E nós observamos que também, para cometer o crime de revolta, é necessário concurso de pessoas, ou ao menos 2 militares assemelhados. As condutas são as mesmas: agindo, recusando, assentindo, ocupando, contra a ordem de superior, contra a obediência à superior. A pena é reclusão e há um aumento de pena, um aumento de 1/3 para os cabeças. Aqui a gente vai concluindo então essa aula. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe aí para que o nosso projeto possa crescer. Até mais, um grande abraço.